Nós estamos na série De Volta ao Fundamento, uma série com base do livro Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita. Quem já comprou o livro aqui? Quantos aqui, ó? Legal, no final vai ser dado aviso em relação ao livro, como vai ser, mas esse é o livro. Durante todo o mês nós vamos trabalhar nessa série de mensagens focada em textos, palavras de Deus que trazem histórias de famílias. A sua família é perfeita? Você acha que a sua família é perfeita? Minha, graças a Deus, é imperfeita, porque só assim para eu poder ser transformado diariamente por Jesus. É nessa percepção, queridos, que hoje nós vamos falar sobre a família de José. Capítulo 4 do livro, nós vamos tratar. O tema da mensagem essa noite é o perdão e o rompimento de ciclos abusivos. Pela manhã, se você participou do culto, seja online ou presencial, você pode escutar o pastor Silvani falando sobre a história de Jacó. E, queridos, se nós formos olhar para gerações anteriores, já veio com um ciclo onde nós encontramos comportamentos abusivos. Comportamentos que mostram mentira, precipitação, que mostra de alguma maneira favoritismo, passividade. E nessa história que nós vamos conversar um pouco hoje, da família de José, através do perdão, José ele rompe um ciclo abusivo. Através do perdão, da atitude de José de revelar o mal que ele recebeu com o bem, muda totalmente a história da vida dele e de sua família. Na família de José nós iremos perceber que o perdão, ele tem poder de reconstrução. Ele tem poder de unir, ele tem poder de reconstruir aquilo que um dia foi quebrado. Família é um lugar de aceitação. No livro O Autor, na página 95, ele fala que é da família que todos nós esperamos amor, proteção, segurança, apoio. É bom chegar em casa, muitas vezes, sentarmos no sofá e conversarmos com as pessoas que estão perto de nós. E ali nós conversarmos sobre o dia, como foi. É bom escutar, é importante. Quem sabe você mora sozinho e de repente você vai sentar no sofá, vai ligar para alguém, se conectar, mas a família é esse lugar onde eu sei que eu vou ser aceito, eu sei que aquilo que eu vou compartilhar, as minhas conquistas, vão ser celebradas, talvez as minhas dores vão ser ali juntos comigo vivenciados, mas é na família. E para nós lembrarmos um pouquinho da história de José, contextualizar um pouquinho antes do nosso bate-papo, que se encontra no livro de Gênesis. Nascido de Jacó e Raquel, José desde novo era muito amado pelo seu pai, justamente por ter seu filho da velhice e ter nascido da mulher que ele realmente amava. E José desde o início, ele era muito amado pelo seu pai, ele era considerado ali o seu filho favorito, dentre mais 10 irmãos que ele tinha. E José, ele começou a receber sonhos de Deus. E esses sonhos revelavam um lugar, uma posição de José superior a seus irmãos, superior à sua família. E isso fez com que seus irmãos olhassem para José e falassem: quem você pensa que é? O que esse moleque pensa que é? Acha que vai estar acima de nós? Acha que vai nos governar de alguma maneira? E por causa disso, o sonhador José, ele foi odiado pelos seus irmãos. Seus irmãos tinham inveja, tinham ciúmes, a forma como seu pai tratava José. E numa oportunidade ali, onde José foi até eles, e José estava sozinho, eles falaram: pronto, agora é a hora de nós acabarmos com ele, a hora de nós acabarmos com esse sonhador. Planejaram, fizeram planos, tentaram pensar em matá-lo, e falaram: não, vamos jogar num buraco, e vamos deixá-lo nesse buraco até que ele morra. Jogaram José num buraco. Mas no meio do caminho eles viram alguns mercadores, e ali eles falaram: vamos vender José, para que ele possa ser um escravo. E assim nós falamos para o nosso pai que José foi morto por um bicho, por um animal, e assim nós vamos nos ver livres, jamais vamos precisar nos preocupar com esses sonhos ridículos de José. E foi nesse contexto que José foi levado ao Egito, José foi vendido. De uma possibilidade de uma vida gloriosa,
José estava vivendo uma vida medíocre, uma vida totalmente diferente, talvez, do que até mesmo ele esperava. Mas durante todo esse processo, José ele nunca se esqueceu dos sonhos de Deus. José ele chegou na casa de Potifar. E José, por escutar a Deus, viver com Deus, José, ele falava com Deus, ele escutava com Deus. E tudo que ele fazia, né, nós podemos ver na história, e você que conhece a história, sabe que tudo que ele fazia, aonde ele colocava a mão, ele prosperava. E José, ele vai para a casa de Potifar, e ali na casa de Potifar, ele trabalha, ele serve, e de repente, num determinado momento, a esposa de Potifar fala: eu vou tentar seduzir José. E nessa tentativa, José foge. E a esposa de Potifar fica com a capa e fica nervosa, porque como ela, uma mulher atraente, bonita, pode ser rejeitada. E ela incrimina José, falando que José tentou agarrá-la, e ele é mandado para a prisão. Na prisão, José, ele revela 2 sonhos de 2 prisioneiros. E um dos sonhos era do copeiro que estava preso. Passado um tempo, esse copeiro foi solto, e o faraó teve um sonho, e ninguém revelava. Ele chamou mágicos, chamou diversas pessoas, ninguém revelava, e o copeiro se lembrou de José. José revelou o sonho de faraó, 7 anos de fartura, 7 anos onde eles não teriam nada. E José é posto num lugar, né, numa posição como governador do Egito. Ele iria governar aquela nação, aquele lugar. E por sua família, que estava na terra de Canaã, passando por um tempo difícil, de crise, Jacó manda seus filhos buscar comida no Egito, porque lá havia comida. José havia administrado muito bem, e a palavra de Deus, nós vamos ver que de longe, José vê os seus irmãos e os reconhece, mas os seus irmãos não reconhecem José. Depois de tudo que José passou, depois de tanto tempo, de tanto sofrimento, a oportunidade que muitos pensariam: puxa, agora é a hora de José, né, colocar a casa em ordem, agora é a hora dele revidar, dele dar o troco. Mas ele toma a decisão do perdão. O perdão que gera o rompimento de um ciclo abusivo. E esse perdão invade o coração de José, invade de tal forma que ele perdoa os seus irmãos, mesmo diante de todo o mal que haviam feito. Não força humana, mas a graça de Deus. Na página 101 do livro, o autor fala que a graça que tirou José do poço da dor e da rejeição, curou-o e deu-lhe pertencimento, é a mesma que nos é oferecida hoje. A graça que tirou José desse mimimi que ele poderia ficar. Ele falou: não, eu vou me posicionar e vou fazer diferente. Eu vou me posicionar e vou mostrar que isso não faz com que eu fique preso no que aconteceu, mas eu transforme uma possibilidade de restauração. E diante desse contexto, acompanhe comigo no livro de Gênesis, capítulo 42, se você quiser abrir a sua Bíblia, você não vai aparecer no telão também, a partir do versículo 6, eu quero ler parte dessa história, mas deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos passear em alguns textos aí dessa história. Gênesis 42, você que está online também, acompanhando a gente aí, né, veja o esboço aí online, acompanhe com a gente, interaja no chat aí, que vai ser uma bênção. Gênesis 42, a partir do versículo 6, José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos, logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Quem sabe essa noite você vai ser desafiado a olhar para os seus ciclos de relacionamento. Quem sabe essa noite, você que está aqui, você tem uma história marcada por algum tipo de ciclo abusivo na sua vida, que tem te aprisionado de viver, talvez até mesmo um novo ano totalmente diferente do que você tem vivido há anos, por conta talvez da mágoa, por conta talvez da tristeza e aquilo que tem te aprisionado.
E através da história da família de José, e através do exemplo daquilo que José fez com seus irmãos, nós vamos poder sair daqui hoje desafiados a uma vida de rompimento de ciclos abusivos para a honra e glória de Deus. Famílias imperfeitas, elas podem desfrutar da graça que gera unidade. Se nós olharmos para o capítulo 37 de Gênesis, nós vamos poder ver o que a falta de unidade gerou para que todo o mal contra José pudesse ser feito. Lá no versículo 4 de Gênesis 37, quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. O início de todo o plano, de todo o mal daquilo que eles fizeram com José, foi inveja, foi os ciúmes. Eles foram movidos por um ódio. Tudo isso tomou conta do coração deles. E aí, se não bastasse isso, se não fosse ainda o filho favorito, ele ainda começa a compartilhar sonhos. Olha os sonhos que ele começa a compartilhar, a partir do versículo 6. Ouça o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho do que ele tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Sabe o que é interessante, queridos? Que mesmo um sonho vindo de Deus, quando não existe um ambiente de unidade na família, no relacionamento, mesmo esse sonho vindo de Deus, isso pode gerar rivalidade. Isso pode gerar rivalidade. Na página 26 do livro, que nós estamos usando como base, o autor fala que José sofreu abuso emocional e físico por parte daqueles que mais deveriam amá-lo e protegê-lo. No lugar onde ele precisaria ser abraçado, no lugar onde talvez ele precisaria ser escutado, e talvez até questionado, mas nesse lugar José não encontrou. José encontrou rejeição, ele encontrou pessoas que estavam dispostas a passar a perna nele. O que a falta de unidade tem gerado na sua família? Se você for pensar no contexto que você vive, na realidade daquilo que você vive na sua casa, o que a falta de unidade tem gerado? Quando você olha, talvez, para o seu relacionamento com o seu cônjuge, mesmo com as diferenças, existe um alinhamento, existe um caminhar para a mesma direção? Ou não existe unidade? Quando você pensa no seu relacionamento com seus pais, será que existe desonra? Será que existe rebeldia? Olhando para o relacionamento dos seus irmãos, com seus irmãos, será que talvez a insensibilidade tenha tomado conta de tal forma que existe um distanciamento? Pessoas que estão próximas a você, talvez tenham gerado isolamento, tenham gerado desconexão. O que a falta de unidade tem gerado na sua vida? Queridos, a realidade da sociedade que nós vemos hoje, onde muitas vezes, o relacionamento, o casamento, as pessoas que estão próximas a nós estão se tornando descartáveis. A realidade, a cultura do descartável descarta tudo, até mesmo as pessoas. Parece que nós não estamos mais dispostos a pagar o preço de vivenciar um relacionamento. Parece que a gente está cansado, a gente está fadigado, quer saber, estou cansado dessa pessoa. Estou cansado disso. Casais que desistem porque não estão dispostos a resolverem o problema. Preferem simplesmente desistir. Se meus pais não fazem o que eu quero, eu saio como filho pródigo. Tanto faz. Se essa pessoa não concorda com a posição política que eu tenho, ela não é digna de estar perto de mim. Coitada dela. E nós começamos a descartar as pessoas, nós começamos a nos desconectar.
Queridos, nós precisamos rever os nossos valores. Nós precisamos entender a necessidade de buscarmos unidade mesmo diante das diferenças. Não é porque é diferente que não presta, não. Mas essa unidade faz com que nós percebamos o valor de cada um, dentro da nossa própria casa ou aqueles que estão fora dela. Família que promove a unidade é aquela que, mesmo discutindo seus problemas, procuram primeiro, à luz das Escrituras, soluções que edificam a todos os seus membros. É na palavra. Não existe família perfeita, mas existe a graça perfeita que aperfeiçoa famílias imperfeitas. Não existe família perfeita. Por isso que eu fiz a pergunta, se você acha a tua família perfeita. Mas existe uma graça perfeita que vem de Deus, que aperfeiçoa famílias imperfeitas. Família é um lugar de aceitação. Eu acredito que José ele teve a liberdade de compartilhar os sonhos, porque afinal, estou em casa. Eu estou em casa, estou com pessoas que me relacionam dia a dia, então é normal. A sua casa é um ambiente de unidade? Ou é um ambiente de rivalidade? A sua casa é um ambiente de unidade ou é um cabo de guerra onde um puxa de um lado, o outro puxa do outro e vão ver quem vai ganhar? Pensa aí na sua realidade, no seu relacionamento, as pessoas com quem você convive dia a dia. Famílias imperfeitas podem desfrutar da graça que gera novas chances. Depois de tempo, os irmãos de José, por conta da escassez da terra, foram até o Egito. E se nós voltarmos para o versículo 8 de Gênesis 42, a história nos diz que José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito dele e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles responderam: não, Senhor, teus servos vieram comprar comida, todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula agora está em casa com o pai e o outro já morreu. Mal eles sabiam que o irmão que ele talvez achavam que poderia estar morto era o que estava à frente. E José ele faz um pedido como prova, para ver se o coração dos irmãos arremetia o mesmo coração de quando eles o venderam. E no versículo 20 e 21 de Gênesis 42, tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhes demos ouvido, por isso nos sobreveio esta angústia. Quando nós damos uma nova chance para que exista uma restauração, é como se a verdade aparecesse e existisse a possibilidade dessa restauração. Eu penso que por José ter questionado a identidade deles: não, vocês são espiões. Isso mexeu com eles. Não, espera aí, nós temos uma história, nós temos uma identidade. Eu sou alguém, eu não sou espião. Nós temos uma história, nós somos filhos do mesmo pai. Nós éramos 12 irmãos, sendo que um está em casa e o outro morreu. Isso talvez deve ter mexido com eles. Sabe aquela área da sua vida que ficou aberta e não foi tratada? Sabe aquele pecado que está escondido até hoje, você acha que vai passar mais um ano escondendo esse pecado? Você acha que está tudo bem e aquela mentira tem te consumido, você sustentar essa mentira para quem quer que seja? Aquele perdão que você acha que aquela pessoa não merece, ela não é digna de receber esse perdão. Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. José poderia simplesmente, talvez, ter falado: ei, esse irmão que vocês estão falando que está morto aí, sou eu. José ele poderia talvez ter se revelado, jogar na cara o erro, mas ele decidiu dar uma nova chance aos seus irmãos. E dar uma nova chance não é dizer apenas eu te perdoo, mas dar uma nova chance às pessoas que já te feriram, é poder realmente ter uma ação diante disso. José deu uma nova chance
Muito mais do que perdoar, mas ele deu uma nova chance aos seus irmãos. Ele teve uma ação. Para quem que você precisa dar uma nova chance hoje? Pensa na pessoa aí. Essa que está na sua cabeça, talvez. Será que não é hora de parar de colocar desculpas? Será que não chegou a hora de parar de ficar olhando para trás e ficar criando possibilidades? Puxa, mas é por conta disso. Será que não está na hora de fechar esse ciclo e quebrar esse ciclo? Deus é um Deus de novas chances. Eu e você, nós recebemos o perdão de Deus. O que é que está faltando para você refletir essa graça perfeita na sua vida? E você liberar perdão, e você pedir perdão. Famílias imperfeitas podem desfrutar da graça que gera restauração. A história vai nos relatar que quando José ele revela quem ele é para os irmãos, ele chorou tão alto, o texto fala que ele chorou tão alto que os egípcios ouviram, e que a notícia chegou ao palácio de Faraó. O momento da possibilidade do rompimento do ciclo abusivo foi quando ele encarou a mágoa e desejou fazer o bem, mesmo diante do mal ao qual eles fizeram. O ciclo que os irmãos abriram lá atrás, através da rejeição, através do ciúme, da mágoa, da inveja, estava aberto até então. Esse ciclo não havia sido fechado porque os irmãos venderam, ou esse ciclo não havia sido fechado porque José se tornou, o governador do Egito. Uau, agora estou bem, então posso esquecer. Esse ciclo estava aberto. José, eu acredito que ele aprendeu a administrar talvez a sua dor, a dor da rejeição, a dor talvez ali de ser humilhado. José ele talvez deve ter aprendido a administrar a sua mágoa, mas o ciclo ele só se fechou quando ele decidiu perdoar. O perdão é o elo para quebrar o ciclo. Não é a fama, não é o dinheiro, não é o poder, não é a força. Ele era o governador do Egito, mas tudo isso não tinha poder de restaurar a sua vida, senão o perdão. Ele poderia falar, não, eu sou o governador do Egito, então a minha família vai ser restaurada. Não. Eu tenho dinheiro, eu tenho comida, a minha família vai ser restaurada. Não. Só existiu restauração porque existiu o perdão. Gênesis 45, versículo 4, cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. A revelação, ela traz restauração. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, ela nos liberta, ela nos transforma, ela nos regenera. É a verdade, viver na verdade. Não passe mais um ano paralisado por viver na mentira, por viver esconder ou tentando criar desculpas para não liberar perdão, para não pedir perdão. Não adianta querer tratar algo escondido. José precisou se revelar para poder ver a restauração acontecer. Provérbios 28, 13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha que forte isso. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. É a oportunidade que eu e você nós temos, é a oportunidade que José teve, é a oportunidade que os irmãos de José tiveram. José tomou a decisão de não descartar aqueles que fizeram mal um dia para ele. Família não se descarta, família se restaura. Desistir nunca será a solução. A chance de recuperação é a chave para qualquer erro do passado, é restauração. Divórcio nunca será a solução, a não ser aqueles citados na Bíblia. A rejeição nunca será a solução. A mentira nunca será a solução, o abandono nunca será a solução. José poderia ter escondido, mas ele simplesmente, é como se José estivesse falando assim, eu fico com dano, mas eu escolho me reconciliar com vocês.
Todo o mal que vocês fizeram, tudo que eu sofri, toda a humilhação, tudo aquilo que eu, de alguma maneira, vivi, eu fico com esse dano. Mas a minha escolha é me reconciliar com vocês. A minha escolha é criar uma nova história. É viver um novo ano. A restauração faz com que olhemos para frente e não para trás. E o caminho dessa restauração não é olhar para o problema, mas é olhar para as possibilidades de solução, daquilo que nós podemos fazer de diferente. Gênesis 45:5, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. A revelação do propósito de Deus. E José começa, de alguma maneira, a mostrar o porquê que ele estava onde ele estava, o porquê Deus o colocou onde ele estava. Ao invés de murmurar, ao invés de desistir, ao invés de colocar a culpa em um ou outro, ele sabia que Deus não havia esquecido dele, por isso que ele permaneceu. E por fim, queridos, famílias imperfeitas podem desfrutar da graça que gera o propósito. Versículo 7 de Gênesis 45, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Desde o início da história, nós podemos ver que José ele tinha uma missão de vida. Ele, como eu falei, aonde ele colocava os pés, ele prosperava. Isso não é porque ele tinha força ou porque ele tinha poder, mas porque ele servia a um Deus, e esse era o propósito de vida dele. Aonde o Senhor me colocar, eu vou dar o meu melhor. Se for para quebrar pedra na prisão, eu vou quebrar da melhor forma possível. Se for para servir o faraó, eu vou servir da melhor forma possível, honrar. Aonde ele estava com o coração, com um propósito que ele tinha diante de Deus. A história de José mostra que mesmo em situações adversas, nós precisamos dar o nosso melhor. E ele dava o melhor porque ele escutava a Deus. Ele escutava a Deus. Eu estava contando essa história para o João, nas férias, né? E o João perguntou, mas por que ele viveu tudo isso? O que aconteceu na história? Por que ele precisou sofrer tudo isso? E uma das coisas que eu pude falar para o João aqui, João, ele escutava Deus, e ele confiava em Deus, ele falava com Deus. E isso fez com que ele permanecesse mesmo em tempos difíceis. E às vezes nós vamos passar um tempo difícil, às vezes nós vamos como família passar tempos difíceis, mas se nós temos um propósito, se nós sabemos o porquê nós estamos onde estamos, nós podemos confiar em Deus. Eu não me aproximo de Deus para receber o que eu quero, mas eu me aproximo de Deus para receber aquilo que Ele quer para a minha vida. Estou perto de Deus, não para que Ele faça a minha vontade e o meu querer, mas eu estou perto de Deus para que Ele faça a vontade dEle sobre a minha vida. Nós perdemos o controle, mas Ele não. Nós perdemos o controle, mas ele não. José estava perto de Deus e isso fez ele entender o que Deus tinha para a história dele. Você está perto de Deus o suficiente para entender o que Ele tem para a tua história? Você está próximo de Deus o suficiente para entender que a história da sua vida tem um plano, tem um direcionamento que parte dEle? Porque sou eu que tenho os planos para vocês, diz o Senhor. É Ele. Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Na página 106 do livro, o autor fala: não podemos avaliar nossa vida pelo sofrimento, pelo mal de que somos alvo na família, e nem por qualquer tipo de rejeição. A nossa identidade não está em nossa história de dor, mas na história do amor de Deus por nós. A sua identidade não está no abuso que você foi marcado pela sua história. A sua identidade não está marcado talvez pela desordem que a sua família viveu ou vive, mas a sua identidade está na história de amor de Deus pela sua vida. E essa história que tem poder de te dar uma nova história.
É essa história que tem autoridade e poder para transformar e restaurar qualquer relacionamento. José não esqueceu do propósito que tinha. José sabia o tamanho do seu Deus. Nada mudou quem ele era. Por onde ele passava, ele prosperava. Tem um texto de um autor desconhecido, acabei não colocando no telão, mas fala: tiraram a capa, mas ele continuou sendo José. Lançaram numa cova, mas ele continuou sendo José. Venderam como escravo, mas ele continuou sendo José. Mancharam a sua reputação, mas ele continuou sendo José. O que fazem com você não muda quem você é. Quem você é em Cristo Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Você é uma discípula de Jesus? De que forma a sua caminhada com Deus tem refletido nas suas atitudes? De que forma a sua caminhada com Deus tem refletido talvez na possibilidade de você fechar um ciclo e liberar o perdão, e pedir perdão? José não somente deu de comer aos seus irmãos e à sua família, mas os estabeleceu no Egito. José, ele fez isso porque ele queria restaurar a sua família. Quando você olha para a sua vida, quando você olha para a sua família, você precisa da graça perfeita de Jesus para restaurar, para transformar. Talvez você pensando sobre possibilidades de perdão e de pessoas, talvez em relacionamentos que estão quebrados, o seu desejo é simplesmente falar: puxa, eu queria colocar um ponto final. Eu queria esquecer dessa história, mas Deus está aqui chamando essa noite para você restaurar esse relacionamento, para você dar uma nova chance, para através da unidade você vivenciar algo extraordinário. Permita que por meio da sua vida uma geração seja quebrantada e alcance a graça de Jesus. Quem sabe Deus está te chamando para, assim como José, fechar um ciclo. Quem sabe Deus está te chamando para te lembrar que não é o dinheiro, não é o poder, não é a certeza de que você não errou e foi aquela pessoa que errou, que vai trazer restauração, a não ser o perdão. E quem sabe você falar assim: olha, eu fico com dano. Tá bom, eu tomo a decisão, eu fico com dano, mas eu escolho me reconciliar com você. Casamentos que podem ser restaurados, para que exista unidade, mesmo com as diferenças. Relacionamento entre pais e filhos, que podem ser restaurados. Ei, eu fico com dano, mas eu escolho me reconciliar com você. Aquele seu irmão, aquela sua irmã que você olha e fala: não quero, tenho preguiça. Ei, eu fico com dano, mas eu escolho me reconciliar com você, porque a graça perfeita me alcançou. E não faz sentido eu ter sido alcançado por uma graça e permanecer. Tanto faz. Não faz sentido. Se a graça dele me alcançou, me restaurou, me transformou, não faz sentido eu falar: não, ela não merece perdão, ele não merece perdão. Não faz sentido. Você é discípulo, você é discípula. Quem sabe essa noite você precisa tomar uma decisão por Jesus e falar: ei, eu estou com a minha vida totalmente desorganizada. Mas antes de tudo, antes de eu liberar perdão, antes de eu pedir perdão, eu preciso ser perdoado por aquele que me ama. Por aquele que pode transformar a minha história de vida e pode transformar a minha família. E quem sabe você já é alguém que foi transformado por Jesus, mas tem insistido permanecer com o ciclo aberto. Tem permanecido e insistido em não ficar com dano e falar: eu como discípulo de Jesus, pelo alto preço que Jesus pagou por amor a mim, e pela graça dele que me alcançou e me transformou, eu fico com dano, eu vou ficar com dano, mas eu vou escolher me reconciliar. Fica de pé no seu lugar nesse momento. Eu não sei de que maneira que a história da família de José, e você que já está lendo o livro,
famílias imperfeitas e graça perfeita. Não sei como Deus tem mexido no seu coração, você que já tem acompanhado desde as primeiras mensagens, mas o nosso desejo, ao voltarmos para o fundamento, para a palavra de Deus, é lembrarmos que existe uma graça que é perfeita, e essa graça me alcançou e te alcançou, meu querido. E essa graça que tem poder de restaurar. Você está com o seu casamento quebrado? Não descarte, restaura. Você perdeu o relacionamento com seus filhos? Tenha uma atitude, procure restauração. Você perdeu conexão com seus irmãos por causa de algo que ela fez, que te magoou e que parece que foi irreversível. A graça de Deus te alcançou. Faça algo, fique com dano, mas escolha a restauração. Não descarte. Não descarte, porque Jesus não nos descartou. Feche seus olhos nesse momento. Eu tenho 2 desafios para nós. O primeiro desafio é para você que precisa colocar em ordem a sua vida. E você não tem Jesus. Você até conhece a história de Jesus. Você até talvez participa dessa igreja ou de outra igreja. Você até talvez vai em pequeno grupo, mas nunca tomou uma decisão por Jesus. E nessa noite, antes de qualquer coisa, tudo que você precisa é falar: Senhor, eu preciso do teu perdão. O Senhor já ficou com o maior dano de todos, mas eu preciso do seu perdão. E se nessa noite você decide entregar a sua vida a Jesus, consagrar tudo que você tem, tudo que você é, se nessa noite você precisa ser restaurado, restaurada, faça uma oração comigo entregando a sua vida a Jesus. Enquanto todos estão com os olhos fechados, fala: Senhor Jesus, eu reconheço o perdão do Senhor. Eu reconheço que o Senhor ficou com o maior dano que existe por amor a mim. E nessa noite, Pai, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. Reconheço os meus pecados, as minhas falhas. Reconheço que eu careço da Tua graça e essa graça me alcança hoje. Me transforma, me restaura, para que eu possa, através dessa graça que me alcançou, impactar as pessoas que estão ao meu redor. Eu entrego a minha vida ao Senhor, em nome de Jesus. Enquanto todos estão de olhos fechados, essa noite você tomou uma decisão por Jesus, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Amém, amém. Você tomou uma decisão por Jesus, amém, amém. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você, amém. Já vi aqui no meio, que Deus te abençoe, que Deus restaure a sua vida, em nome de Jesus. Lá atrás alguém tomou uma decisão, amém, já vi lá atrás, lá, amém. Louvado seja o nome do Senhor, Ele vai restaurar a sua vida em nome de Jesus, amém, amém. O segundo desafio, eu quero deixar, é um desafio de ousadia, é um desafio de passo, de sair da zona de conforto e falar: Senhor, eu vou restaurar, eu vou ficar com dano, e eu vou restaurar o relacionamento. Custe o que custar, porque a Tua graça me alcançou, a Sua graça perfeita me alcançou. E nessa noite, se Deus está te desafiando a tomar uma decisão, a você liberar perdão, a você perdoar alguém, se nessa noite você precisa pedir perdão para alguém, quem sabe alguém que está aqui esteja aqui. Eu não sei qual é a decisão que de alguma maneira a história da família de José incomodou o seu coração e falou contigo através desse tempo que nós tivemos o culto, mas eu quero desafiar você a ter uma atitude, uma ação, a você sair da sua zona de conforto e falar: eu vou pagar o preço, custe o que custar. Se nessa noite você deseja fazer isso, eu quero te desafiar, enquanto nós somos ministrados pela canção, essa canção que fala sobre família, essa canção que fala sobre nós cantarmos o amor de Jesus através das nossas vidas. Eu quero que você saia do seu lugar. Quem sabe você não quer vir sozinho, não quer vir sozinha, pede para alguém que está do teu lado: vem aqui, nós queremos orar. Tem pastores, ministros, obreiros aqui, líderes de pequeno grupo, líderes que participam da igreja, que vão estar orando pela sua vida. Você que aceitou Jesus também, nós queremos nos conectar com você, nós queremos fazer discipulado, caminhar, ensinar a Bíblia, para que você possa tomar uma decisão ainda mais concreta por Jesus. Por isso, se você está tomando alguma decisão aqui essa noite,
se você entende que precisa dar um passo de fé, enquanto nós adoramos ao Senhor aqui, sai do seu lugar e vem aqui para que a gente possa orar juntos, em nome de Jesus. Casa, serviremos ao Senhor, cantaremos para sempre o seu amor. Eu e minha casa, serviremos ao Senhor para sempre. Eu e minha casa, serviremos ao Senhor, cantaremos para sempre o seu amor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor para sempre. Sua palavra nos guiará, lâmpada pros pés a iluminar. Seus caminhos, Deus, maiores que os meus, nossos olhos a levantar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, cantaremos para sempre o seu amor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor para sempre. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, cantaremos para sempre o seu amor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor para sempre. Amém, amém. Feche seus olhos. Se você não sentiu a vontade para vir até a frente, mas precisa conversar, venha conversar com a gente aqui depois. Não deixe esse momento passar. Você que aceitou Jesus, passa no espaço do visitante, ele depois deixa os seus dados, porque nós queremos conectar vocês. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, porque através, Pai, desse tempo que nós estamos vivendo como igreja, que nós estamos sendo lembrados de volta ao fundamento, Deus, nós queremos como igreja, como famílias, como pessoas aqui reunidas, Pai, reconhecer a sua graça que é perfeita, Deus. A sua graça que nos alcança e nos transforma de maneira extraordinária, Pai. E nessa noite, ao conversarmos e estudarmos sobre a família de José, nós pudemos ver a importância dessa decisão de um rompimento de um ciclo abusivo, onde através do perdão, José ele pôde fechar esse ciclo com seus irmãos e restaurar a sua família, Pai. Pai, que cada um que está aqui nessa noite, Pai, possa ser desafiado a sondar o seu coração e perceber, talvez, se não precisa dar um passo de fé, para que exista restauração de relacionamentos, que casamentos sejam restaurados, Pai, que famílias sejam restauradas, Pai, relacionamento entre pais e filhos sejam restaurados, Pai, relacionamento, Pai, de amigos, Pai, de irmãos, sejam restaurados, Pai, para que exista uma unidade, para que exista, Pai, algo que reflita de fato essa graça que é perfeita e que vem do Senhor, Pai. Esses que tomaram a decisão por Jesus, que eles entendam a importância de caminhar numa comunidade de fé, de estarem perto de pessoas, de estudar a palavra, de tomar uma decisão, Pai, aonde eles vão caminhar dia a dia na sua presença, Pai. Nós pedimos a sua bênção e a sua direção, Deus, para que a cada dia nós possamos estar firmados no fundamento que é o Senhor, na sua palavra, na sua verdade, Deus. Por isso nos ajude, Pai, a cada dia viver a história que o Senhor tem para cada um de nós, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.